Pessoal, vamos falar hoje sobre lentes esféricas. Uma lente esférica é um conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies esféricas, ou uma superfície esférica e outra plana. Elas podem ser classificadas em duas grandes categorias. São lentes de bordos finos ou lentes de bordos grossos. Mas, lendo a definição assim, parece complicado, né? Por isso eu vou mostrar dois exemplos aqui com fotografia. Lente de bordos finos, lente de bordos grossos. O que essa lente faz? Ela separa, por exemplo, o ar do ar. E aqui no meio você tem o vidro. Então você tem uma lente de vidro separando ar e ar. Essa lente de vidro, ela provoca comportamentos diferentes, que eu tenho que estudar com vocês com muito cuidado. Presta atenção, na maioria das vezes, quase todos os exercícios de física que nós temos desse assunto são lentes de vidro cujo índice de refração é maior do que o ar, imersas no ar. Ou seja, é ar de um lado, ar do outro e aqui no meio vidro. Mas cuidado, não é vidro plano, é vidro com superfícies esféricas ou com uma superfície plana e a outra esférica. Você tem aqui um tipo de lente e aqui outro tipo de lente. As duas têm muitas utilizações no dia a dia, tá? Por exemplo, para correção de graus de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia, etc. Também são utilizados instrumentos ópticos, são utilizados nas indústrias, são utilizados em aparelhos de topografia. Então lente, galera, é negócio que a gente usa muito. Ainda tem outra, o nosso corpo naturalmente já possui lente. Nós temos o cristalino, um cristalino em cada olho, que é uma lente que permite a passagem do raio de luz que forma a imagem na retina, que é o fundo do olho. Então, esse assunto, lentes esféricas, é um assunto muito prático, é do nosso dia a dia e é bastante encontrado na natureza e na indústria. Além disso, presta atenção, de maneira geral, também é assunto muito cobrado em prova. Então você tem prova de concurso, você tem prova de PISME, prova de Enem, que lembra e recorda aos alunos a importância de estudar lente aplicada a concurso. Isso aí a gente também não pode dar mole, a gente sabe que é importante ter, digamos assim, uma ferramenta para vencer uma prova tão difícil como um concurso desse. Galera, a partir de agora eu vou falar para vocês sobre o comportamento óptico das lentes. Vou classificar as lentes, falar dos elementos das lentes e vou falar depois como o raio de luz se comporta ao atravessar uma lente. Mas presta muita atenção, antes disso eu quero limitar o nosso estudo a uma condição inicial. Eu vou falar hoje sobre lentes cujo índice de refração é maior do que o meio onde ela está. Então você tem uma lente, por exemplo, feita de vidro, ao redor dela você tem o ar. O índice de refração da lente de vidro, ou de plástico, ou de acrílico, o que seja, é maior do que o índice de refração do ar. E aí, essa lente vai exibir o comportamento que eu vou ensinar para vocês hoje. Vou começar falando sobre as lentes convergentes. São lentes de bordos finos. Os raios que saem dessa lente, que emergem da lente, convergem para um mesmo ponto. Esse ponto é chamado foco principal imagem. Então, observem bem, raios que entram paralelos na lente, paralelos ao eixo principal. O eixo principal da lente é similar ao eixo principal de um espelho. Está aqui o desenho do eixo principal. Você tem raios que se deslocam paralelamente ao eixo principal. Numa lente convergente, por exemplo, a lente de vidro situada no ar, esses raios vão sair da lente, olha só, apontando para o foco. Esse foco é chamado foco principal imagem. Imagem é sempre relacionado a raios de luz que emergem de um sistema. Então lá no espelho você tinha imagem, aqui você também tem imagem. A nomenclatura imagem é relacionada então a raios que saem do sistema, saem do espelho, saem da lente, etc. Mas lembre-se, a lente tem refração da luz e não reflexão. Então a lente é um instrumento de refração da luz. Raio entra paralelo, sai refratado apontando para um determinado local chamado foco principal imagem, F'.
Essa é uma nomenclatura muito usual em livro, tá? Linha, essa nomenclatura linha é muito relacionada à imagem. Então o foco imagem de uma lente, foco principal imagem de uma lente convergente, é o ponto para onde os raios que saem da lente apontam. E nós temos três tipos de lente muito conhecidas convergentes, tá? Lembrando a você que é lente de índice de refração mais alto do que o ar. Então esse vidro, esse plástico, esse acrílico tem um índice de refração mais alto do que o ar e o comportamento dela tem esse aqui, ó, acontece isso. Raio entra paralelo, sai no foco. Observem bem a primeira lente que eu vou explicar. Biconvexa. Olha só, lente biconvexa é uma nomenclatura. Uma outra lente convergente, lente de bordos finos, né? Olha só, é a plano convexa. E uma terceira, côncavo convexa. Mas não se preocupe, você não precisa desenhar a lente com esse nível de detalhamento. A lente tem uma representação que eu vou explicar mais para frente. Mas o importante agora é o seguinte, essas lentes têm esse comportamento convergente no ar, por exemplo, tá? Tem vidro e em volta dela ar, o vidro tem índice de refração maior do que o do ar, a lente cria isso. Raio de luz apontando para um foco, foco imagem. Acho que muita gente já usou isso. Essa aqui poderia ser a lupa. A lupa que quando a gente era criança, por exemplo, eu mesmo fiz isso muito, usava uma lupa, uma lente de aumento para queimar papel. Então, e lá no colégio temos também, tá? A gente tem lupa lá, que a gente já fez isso várias vezes. Então, observem bem, você tem a lente convergente, o raio de luz solar aponta para o foco, se você colocar o papelzinho aqui, o papel começa a pegar fogo. Um papel, um fósforo, um pedaço de madeira, etc. Então, essa lente convergente, o próprio nome já fala, manda o raio de luz para um único ponto. Agora, atenção, essa lente tem bordos finos e tem essa nomenclatura aqui, que é bom você dar uma estudada mais detalhada depois. Olha só, continuando o nosso estudo, vamos falar agora sobre lentes divergentes. Lembrando, novamente, que o material da lente, para esse estudo inicial nosso, tem que ter um índice de refração maior do que o material do meio onde a lente está imersa, onde ela está colocada. Na maioria das vezes, em termos didáticos, em termos numéricos, etc., no estudo da física do ensino médio, você tem lente de vidro no ar. Aí acontece o seguinte, essa lente, para ser divergente, ela tem que ter bordos grossos, olha só. Olha a representação da lente aqui com bordos grossos. Tem uma geometria diferente da lente anterior, que era a lente de bordos finos. E o que acontece nessa lente? Acontece o seguinte, essa lente, você tem, por exemplo, raios paralelos ao eixo principal incidindo na lente. Quando eles atravessam a lente, ou seja, quando eles sofrem refração, lembrando a você que a lente é um instrumento que provoca a refração da luz. Ela não é igual ao espelho, que é utilizado para reflexão. A lente é utilizada para refração da luz, para desvio da luz. Acontece o seguinte, o raio entra paralelo e, em vez de convergir para um ponto, diverge a partir da lente, espalha. Então, o que acontece? Esse raio espalhando mostra o comportamento divergente dessa lente de bordos grossos. Aí você poderia perguntar, mas existe uma norma para traçar esse raio de luz aqui divergente? Tem uma coisa que é interessante. Esses raios de luz, se forem prolongados, eles acabam se cruzando num ponto. Esse ponto chama foco principal imagem, F', ou FI, ou qualquer letra que você tiver no seu livro lá de física. Mas atenção, como determinar esse foco principal imagem? Foco imagem é relativo a raios que emergem, que saem do sistema. Então esses raios aqui, ó, que saíram da lente, eles não vão se cruzar nessa região aqui. Eles vão se cruzar através de um prolongamento, olha só, na mesma região do raio incidente. Isso aqui são raios incidentes e aqui raios emergentes, ou seja, raios que entram, raios que saem. O foco principal imagem, então, estará, olha só, do mesmo lado da luz incidente. Eu posso dizer para você que esse é um foco virtual. Por quê? Porque ele é produzido, digamos assim, pela interseção de prolongamento de raio.
Esse foco aqui é f', então é um foco virtual. Agora, como classificar essas lentes de bordos grossos, divergentes? Assim, ó, bicôncava, plano côncava e convexo côncava. Eu recomendo a vocês um estudo no livro detalhado sobre a classificação das lentes. O livro mostra com muito mais profundidade, muito mais figura, tudo isso aqui. E até muitas vezes em imagens mais que fingem ser tridimensionais, né? Com mais perspectiva, que dá para você enxergar melhor isso aqui no livro, ou numa simulação, ou num vídeo, tá? O nosso PowerPoint aqui, ele é mais simples, ele é só aquele estudo imediato que você tem que ter para não sair em branco das lentes. Tem que saber isso, pessoal. Para maior aprofundamento, recomendo um material mais complexo, um livro, um vídeo, uma simulação, etc. Por enquanto, o que você precisa saber de lente é isso que eu estou te mostrando aqui. As lentes possuem esquemas, né, desenhos que são utilizados para representá-las. Então, essas lentes que nós estamos estudando até agora, elas são de bordos grossos, de bordos finos, mas ambas são lentes delgadas, ou seja, elas têm espessura desprezível em comparação com o tamanho dos raios das faces das lentes. Então, toda lente que você vai estudar no ensino médio é lente delgada. A lente que está aqui no meu óculos, que está no seu óculos muitas vezes, nas câmeras que nós usamos, em vários instrumentos óticos, são lentes delgadas. A representação dela segue essa norma aqui. Para a lente convergente, a lente é representada por esse tracinho perpendicular, olha só, ao eixo principal da lente. E principalmente é bom você saber isso aqui, olha só. Lente convergente, quando ela está imersa principalmente no ar, ela tem bordos finos, olha só. E aí ela é representada por uma seta com a pontinha fina aqui para fora do desenho. Então essa aqui é uma lente convergente. Essa é a nomenclatura de lente convergente. E aí você tem centro óptico, você tem foco imagem, foco objeto, ponto antiprincipal imagem, ponto antiprincipal objeto. Tudo isso vai ser detalhado ao longo desse PowerPoint e dos exercícios. Porém, eu queria que você entendesse o seguinte: a lente convergente e a lente divergente, elas têm uma característica interessante. Tudo que ocorre de um lado da lente também ocorre do outro. Ou seja, nós temos foco, ponto antiprincipal dos dois lados, na mesma distância. Tem aqui uma simetria, mesmo porque a lente pode ser utilizada dos dois lados. O raio de luz pode entrar numa lente, tanto, digamos assim, da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E aí nós podemos usar a lente dos dois jeitos, tá? Essa aqui é a nomenclatura para a lente convergente, a representação de uma lente convergente. Essa aqui já é a representação de uma lente divergente. Olha só, borda grossa. A setinha para dentro, olha aí. Para dar a ideia que essa lente divergente tem um comportamento oposto, contrário da lente convergente. Então, antigamente, século 17, 18, alguém decidiu representar a lente divergente em esquemas, apenas invertendo a setinha, tá? Essa seta dá a impressão que aqui em cima tem um bordo fino, e é correto, é assim que acontece no dia a dia, e essa seta invertida dá a impressão que aqui fora, ó, temos bordos grossos, e é isso mesmo que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, o óculos que eu estou usando tem bordos grossos, é uma lente de miopia, é uma lente divergente. Agora presta atenção, pessoal, os focos e os pontos antiprincipais, eles são invertidos na lente divergente em relação à lente convergente. Olha só, a lente convergente, as imagens, os focos e imagens, né? O foco imagem está, por exemplo, aqui à direita. Se no seu exercício tem uma lente convergente com o foco imagem à direita, para o mesmo sentido de propagação da luz, se você tivesse no mesmo exercício uma lente divergente, o foco imagem seria do outro lado, seria à esquerda. Mas isso será detalhado com todo cuidado a partir dos próximos PowerPoints e da lista de exercícios. Isso aqui é a nomenclatura que você precisa saber da aula de hoje, tá? Foco principal objeto, f' foco principal imagem,
A, ponto antiprincipal objeto, isso é uma nomenclatura, a linha, ponto antiprincipal imagem, e O, centro óptico. E para desenhar isso é muito simples, olha só, essa distância, que parecido com o espelho é chamado de distância focal, você dobra e chega até o ponto antiprincipal, olha só. Então aqui, por exemplo, se fosse 2 centímetros, aqui também seriam 2, e no total 4. A mesma coisa para o outro lado, tá? Na lente divergente acontece tudo ao contrário, F' no mesmo lado da luz incidente, a linha também, só que a propriedade das distâncias continua existindo. Galera, para estudar a formação de imagens nessas lentes, lente convergente e lente divergente, nós temos que saber raios notáveis. São raios que cumprem trajetórias bem definidas. A partir da fabricação de uma lente, sempre isso aqui vai acontecer. Então, primeiro, eu quero definir com vocês a partir de agora o nosso estudo da seguinte forma. A primeira lente aqui que eu vou mostrar é convergente e a segunda sempre divergente. O primeiro raio notável que você tem que estudar, ele é semelhante ao que você viu em espelhos esféricos. Olha só, um raio que se desloca paralelamente ao eixo principal se refrata numa direção que passa pelo foco imagem. Então, observe bem a lente, olha só. O raio entra na lente, desvia para o foco imagem. Essa aqui é uma lente convergente. E para a lente divergente, lente de bordos grossos, o raio entra paralelo e sai numa direção que passa pelo foco imagem. Porém, olha só, sai divergindo, olha aí, espalhando. Se você prolongar esse raio, com certeza ele apontará, ou seja, ele passará na direção do foco imagem, mas o raio de luz efetivamente não passa aqui. Efetivamente o que acontece é o seguinte, ele entra na lente paralela ao eixo principal e se espalha, ok? Então essa primeira lente é convergente, essa primeira lente poderia ser usada para queimar papel, colocando o papel aqui com a luz solar. Fiz isso muito quando era criança. E essa segunda lente aqui, que é a minha lente de óculos de míope, jamais poderia ser usada para queimar um papel. O raio se espalha. Tentei muitas vezes fazer também. Claro que não funcionou. Eu não sabia que existia lente convergente, que era a lupa, a lente de aumento que eu tinha até poucos anos atrás. Ela depois sumiu em alguma mudança que eu fiz aí para trás. E aqui, o meu óculos de miopia jamais conseguiria queimar o papel. Por quê? Porque ele não concentra a luz solar, ele espalha a luz solar, ok? Mais um raio notável. Um raio de luz que incide pelo foco objeto, ele se refrata paralelamente ao eixo principal. Então observem bem, lente convergente, olha só, o raio passa pelo foco objeto e sai numa direção paralela ao eixo principal. Isso aqui é muito utilizado, tá, pessoal? Em exercício. Essa é a lente convergente, ó. Foco objeto, ele é determinado por interseção de raios incidentes. Então, se aqui passar outro raio, um conjunto de raios, todos por essa região aqui, esse é o foco objeto. Todos eles sairiam da lente paralelos ao eixo principal. Agora, observem bem uma lente divergente. O foco está, olha só, desse lado. Por quê? Porque foco-objeto ele é determinado por interseção de raios incidentes. E numa lente divergente, a interseção dos raios incidentes ocorre, ó, prolongando esse raio incidente. Aqui é um foco virtual, olha só. Ele é produzido pelo prolongamento de raios de luz. Então, se você tivesse vários raios de luz apontando para cá, para esse foco objeto, todos eles sairiam da lente paralelos. Bom, esses dois desenhos aqui são importantes, tá? Tem que saber. Então, ó, passou pelo foco, saiu paralelo. Apontou para o foco, saiu paralelo. Um outro raio de luz muito importante na lente é o único raio de luz que não sofre desvio. É esse aqui. Todo raio de luz que passa pelo centro óptico de uma lente, ele se refrata, ou seja, ele atravessa a lente sem desvio. Ó, continua com a direção que ele possuía antes de tocar a lente. O raio de luz vem aqui, encontra o centro óptico. Centro óptico é
a junção, né, a interseção entre a lente e o seu eixo principal, esse ponto aqui, centro óptico, representado pela letra O, e para a lente convergente, esse raio de luz passa pela lente, não desvia. E agora a parte boa, para a lente divergente também, ele passa pelo centro óptico e sai sem desvio. Então esse comportamento é idêntico nos dois tipos de lente e ele pode ser utilizado para resolver vários exercícios, tá? Isso aí ajuda muito. Mais um raio notável em lentes. Olha só, todo raio luminoso que incide alinhado com o ponto antiprincipal objeto A se refrata alinhado com o ponto antiprincipal imagem A'. Então, olha só, pessoal, para uma lente convergente, um raio de luz que passe pelo ponto A toca a lente e atravessa a lente saindo por A'. Então, esse aqui é o ponto antiprincipal objeto e esse aqui é o ponto antiprincipal imagem. Então, passou por A, saiu por A'. Esse aqui é o esquema da lente divergente. Olha só, o raio incidente aponta para o ponto antiprincipal objeto A, toca a lente e se refrata numa direção que passa por A'. Esse é o comportamento divergente da lente, olha só. Apontou para A, o raio de luz refratado espalhou. Então, pessoal, esse aqui, esse raio luminoso, já existem livros que nem apresentam. Talvez o pessoal decidiu que, sei lá, que não é tão importante estudar isso. Eu acho importante. Eu acho que pode ajudar você como mais uma ferramenta para resolver várias questões de prova e de concurso. Então, gostaria que você estudasse esse aqui, tá? Embora nas minhas pesquisas aí para preparar a aula, eu vi que alguns livros já nem trazem esse, mas vale a pena estudar.